Rosé, consultório de enfermagem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a enfermeira Janaína Petrini e fui convidada pela aluna Júlia Vitória do Colégio El Shaddai, do 8º ano B, a estar passando algumas informações aqui relevantes e seguras em relação ao herpes. É um vírus que acomete aí a mucosa e pele do indivíduo. Então hoje eu vou trazer aqui algumas informações que são relevantes sobre esse assunto e desmistificar alguns preconceitos que existem em relação à doença. Sobre o herpes, é importante dizer que existem vários tipos de herpes. O herpes 1, herpes 2, o herpes zoster, o citomegalovírus, Epstein-Barr e outros que se manifestam em pacientes que são imunossuprimidos em relação a essa patologia. Falando aí um pouco sobre o herpes tipo 1, ele é conhecido como herpes labial. Todos os tipos de herpes, eles se manifestam tanto na pele como na mucosa com as mesmas características, que são lesões que surgem ali na pele, algumas bolinhas vermelhas surgem, ela dá uma coceirinha, o indivíduo ele reclama de coceira, começa a arder naquele local e logo formam-se pústulas, que são umas bolhazinhas, que parecem umas bolinhas de água. E ela demora cerca de 7 dias nesse processo de aparição dessa fase vermelha, as bolinhas, né, que se criam e depois elas secam, formando uma casquinha que logo desaparece. Todas elas têm as mesmas características, tanto do tipo 1, tipo 2 e o dos ossos que são as herpes mais comuns que eu vou falar para vocês. O herpes tipo 1, ele aparece ali no cantinho da boca, né? O vírus acomete, sai ali no cantinho da boca do indivíduo. Importante dizer que quando essas bolhas, elas estão na fase ativa, é importante evitar troca de salivas, né? Ou contato direto com as lesões, porque nessa fase ele transmite muito facilmente o vírus para outra pessoa. Para o caso das mulheres, é importante também pedir que evite compartilhar os batons, o gloss que você coloca ali para poder passar o batom, isso também é importante evitar. Ele não é considerado uma IST, somente é considerado IST quando existe uma lesão ativa e esse indivíduo faz aí, né, o sexo oral, tem esse momento, né, de sexo oral e acaba transmitindo o vírus para o indivíduo por conta desse contato direto com a lesão. Em relação ao herpes tipo 2, né, o herpes simples tipo 2, ele é considerado uma IST, tá? Evitar as pessoas que possuem esse tipo de vírus, evitar que tenha relações sexuais quando tiver com a fase inflamatória ou com o vírus ativo, né, com a lesão ali na mucosa, porque em contato direto com outro indivíduo, ele acaba transmitindo a doença para outros, né? Então, nesse caso é importante, mesmo que a pessoa não esteja com a lesão ativa, é importante usar o preservativo, porque o preservativo ele previne, né, a contaminação por alguns vírus que podem ser transmitidos no ato sexual. Então, essa lesão ela comete a mucosa da região vaginal, anal ou peniana, certo? E precisa, sim, de um tratamento adequado. Agora eu vou falar para vocês sobre o herpes zoster. No caso do herpes zoster, significa que o indivíduo ele teve catapora na infância e na fase adulta esse vírus ele vai reativar. Em algum momento que você esteja com a imunidade baixa, ansiedade, insônia, você começa a ficar com o corpo mais cansado, a sua imunidade fica lá embaixo, esse vírus ele se reativa e começa a aparecer essas lesões em alguns pontos do corpo. Pode aparecer geralmente no tórax, né, nas costas, no bumbum,
mas é mais no tórax mesmo, na parte de trás aqui das costas pode acontecer. Então esse vírus, ele não é uma IST, ele é só a reativação do vírus da catapora na fase adulta do indivíduo e também requer um tratamento e acompanhamento especializado. Então, quando a gente fala em herpes, a gente tem que pensar, o herpes é um vírus que acomete a pele e ou mucosa, né? Pode ser através de relação sexual, né, sem o uso do preservativo. O tratamento para esse tipo de lesão, para esse tipo de problema de saúde, para essa doença, são antirretrovirais, tanto tópicos através de pomadas, via oral através de comprimidos, venoso através de medicações que são colocadas em veia. E aqui no meu consultório eu faço o tratamento com laser, que é a laser terapia. Eu uso uma solução, né, para corar essa mucosa que está machucada ali com essa lesão e coloco um laser de baixa potência, que não dói, totalmente indolor. Eu irradio essa área e o indivíduo se sente muito melhor, sem dor, e muitas vezes previne até a aparição das bolhas. É importante dizer sobre a questão da vacinação. Não existe cura para o herpes. Existe tratamento para minimizar o desconforto e evitar as proliferações aí desse vírus com maior frequência. O que acontece? As vacinas, para o herpes zoster, existe a vacina para esse vírus deixar de reativar. Essa vacina, após os 50 anos de idade, o adulto pode tomar. Para os outros tipos de herpes, não existe vacina ainda, até o momento. Existe o tratamento com os antirretrovirais, que eu falei agora há pouco, que vai minimizar os efeitos e aí o desconforto da doença. Agora nós vamos falar em relação ao preconceito. Precisamos desmistificar que as pessoas que têm o herpes, por exemplo, labial, uma pessoa promíscua, que tem vários parceiros ou parceiras, isso não existe, não significa que ela tenha um comportamento inadequado. Esse vírus pode acometer qualquer indivíduo, inclusive 80% da população mundial tem o vírus e muitos nem sabem que tem. Né? É uma doença totalmente controlável. O que a gente pede é os cuidados em relação à ativação do vírus. Quando você tem aquelas bolhas, quando você está com a lesão, evitar fazer algumas coisas, como por exemplo, o beijo na boca, o contato direto com a lesão ou com a saliva, para evitar possíveis transmissões aí, não é? O uso do preservativo é importante para evitar o herpes genital e por aí vai. A gente tem que se colocar no lugar do outro, é a empatia. Então, finalizando aqui o nosso bate-papo sobre os tipos de herpes, os mais comuns, né? Herpes tipo 1, herpes tipo 2 e o herpes zoster. Acho que ficou claro para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Como eu falei, o meu nome é Janaína, eu tenho um consultório de enfermagem. Podem me procurar ou pode chamar pelo WhatsApp, que eu atendo vocês também, principalmente os adolescentes, né? Que muitas vezes têm uma certa vergonha de falar com a mãe ou com alguém. Procure um profissional de saúde que possa passar as orientações reais dos problemas que vocês podem estar enfrentando. Não fiquem com machismos ou com receitas que o coleguinha viu ou que viu na internet. Apareceu alguma coisa de diferente no seu corpo? Procure um profissional, ou fale com a sua mãe, ou fale com o responsável, com alguém que você confie, para poder te ajudar em algum momento que você precise. Eu estou à disposição. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Pioneiro em Canavieiras, cuidando da